Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, entramos em oração, meu Deus, em concordância com a oração de todos. Quando a Tua palavra nos diz que onde houver 2, 3 ou mais pessoas em concordância acerca de alguma coisa aqui na terra, será concordado lá nos céus. Neste momento, meu Deus, nós oramos em favor da Tua obra, em favor do Teu povo, em favor de todas as pessoas que perseveram na fé conosco, em cada programação. Nós oramos também em favor da vida daqueles que estão perdidos, com as suas almas feridas, oprimidos, angustiados, que já não têm mais força para lutar. Pessoas, meu Pai, que dependem de medicamentos para sobreviver, mas a doença, ela continua persistindo. Pessoas, meu Pai, em geral, te apresentamos, meu Pai, em uma oração intercessora em favor da vida, da libertação desta pessoa, da cura e do milagre, para que haja realmente a cura, a libertação e a salvação da alma desta criatura que tem gemido, que tem padecido. Meu Deus, eu te apresento em oração, meu Senhor Jesus, Rei da Glória, a vida do teu povo, também da Igreja Nacional do Santuário de Deus, pessoas que oram conosco, pessoas até de outras denominações, mas que são cristãs e que estão orando conosco, meu Pai, que buscam a tua presença. Abençoe o teu povo, abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e como também em especial esta programação, meu Pai, que o teu Espírito sopre e que lance, meu Pai, nos 4 cantos desta terra essa programação. Pessoas sejam, ao ouvir, elas venham receber uma nova oportunidade, uma nova chance, para que assim o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado e glorificado para todo sempre. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você está ouvindo o poder extraordinário da fé, aqui pela Rádio Web Voz do Trovão. Olá amigos, Deus abençoe. Estamos ao vivo como vive o Senhor nosso Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador adentre a sua família, a sua vida, em todas as áreas, suas finanças, sua saúde. Nessa sexta-feira vamos já entrar na fé dos 300 valentes de Gideão, a batalha espiritual. A gente faz memória quando os 300 valentes de Gideão, juntamente com Gideão, venceram os midianitas, amalequitas e povos do Oriente que estavam todos acampados para destruir novamente Israel. Só que dessa vez eles não esperavam que Deus ia usar os 300 valentes que foram separados por Deus, juntamente com Gideão, para vencer sem usar a força física, sem usar a espada, somente com o cântaro nas mãos, o fogo e as trombetas. E assim Israel se livrou dos midianitas, porque quando eles quebraram o cântaro, tocaram as trombetas, o inimigo se confundiu e eles começaram a se matar por si mesmos. O mal por si se destruiu. Através da fé, da obediência, da direção de Deus, do Espírito Santo, é que Israel se libertou das mãos dos seus opressores. Se você quer ter libertação ou se manter liberto, você que já é liberto, já recebeu o Espírito Santo, já tem uma vida nova e quer se manter liberto, quer orar e vigiar para que não caia, participe conosco. Venha buscar a presença de Deus e estaremos orando também, realizando lives. É nessa fé que nós vamos seguindo em frente e Deus vai nos abençoando pelo nome do Senhor Jesus.
Lembrando que estaremos orando antes da meia-noite, 10 minutinhos antes da meia-noite no horário de Brasília. Nesse momento são 23 horas mais 21 minutos. No horário de Brasília estamos ao vivo, como vive nosso Deus. E quando faltar 10 minutos para meia-noite estaremos entrando em oração. Prepara o copo com água. Você que nos ouve aí na nossa cidade de Manaus, que Deus abençoe. Bom, Deus abençoe aqui o pastor Santos, a missionária Adriana, que já está ligado na programação. A obreira Ivaneide Nogueira também. Já estão ligados, já estão firme e forte no aguardo da oração. E nós vamos orar à meia-noite, 10 minutos antes da meia-noite. Vamos orar para guerrear e combater todo espírito imundo, espírito de doença, de enfermidade, de maldições. Eu creio que no nome do Senhor Jesus Cristo, esse mal vai ser destruído por Ele mesmo. Israel estava oprimido nas mãos dos seus inimigos, sem ter uma solução para os seus filhos. Se plantava, não colhia, os inimigos destruíam. Terrível situação para o povo de Israel. Vai Gideão, vai buscar o boi e ouve a voz de Deus. Vai Gideão, sacrifica o boi e ouve a voz de Deus. Vai nessa tua força, Gideão, e vence os teus inimigos, que por causa de Baal o meu povo está sofrendo. Gideão sacrificou e o Senhor lhe respondeu e venceu seus inimigos na força que Deus lhe deu. Vai Gideão, vai buscar o boi e ouve a voz de Deus. Vai Gideão, sacrifica o boi e ouve a voz de Deus. Nessa tua força, Gideão, e vence os teus inimigos, que por causa de Baal o meu povo está sofrendo. Gideão sacrificou e o Senhor lhe respondeu e venceu seus inimigos na força que Deus lhe deu. Vai Gideão, vai buscar o boi e ouve a voz de Deus. Vai Gideão, sacrifica o boi e ouve a voz de Deus. Vai Gideão, vai buscar o boi e ouve a voz de Deus. Vai Gideão, sacrifica o boi e ouve a voz de Deus.
Você está ouvindo o poder extraordinário da fé, aqui pela Rádio Web Voz do Trovão. Graças a Deus, muito boa noite a todos que estão conosco nesta programação, que nos ouvem, nos dão o carinho da sua audiência, que já estão na posição para daqui a pouco nós orarmos e batalharmos e guerrearmos assim como Gideão, com os seus 300 valentes que foram escolhidos e preparados por Deus. Deus forjou neles um caráter de guerreiro, de destemidos e ousados e perseverante na presença do Senhor. Deus convocou Gideão para derrubar o altar de Baal, que ali estava dentro da casa dos seus pais, para que assim o poder de Deus revestisse Gideão, porque Gideão precisava das armaduras do Senhor. E quando Gideão derrubou o altar de Baal, o Espírito de Deus desceu na vida do Gideão e revestiu ele das armaduras do Senhor. E a partir daquele momento, Deus preparou ele, como também preparou os seus 300, separados, escolhidos por Deus, destemidos na fé, na obediência. E eles foram para a batalha, para a guerra, e Deus dava vitória para eles, sem precisar que eles usassem suas espadas, mas apenas na obediência. Por isso esse mês é um mês de obediência, de perseverança na presença do Senhor. E Ele vai dar vitória para aqueles que perseveram, para aqueles que se mantêm no seu propósito com Ele, aqueles que estão acreditando que o Senhor é com eles, aqueles que não deixam de acreditar que Deus está nesta batalha com Ele, que Deus está nessa guerra com Ele. Muitos são aqueles que, por viver em uma guerra, viver numa batalha, deixam Satanás usar a boca de outras pessoas e dizer que ele é um derrotado, que ele é um fracassado, que ele não sai da guerra, que ele não sai da batalha. Deus jamais deixaria um servo seu no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. Pelo contrário, Deus é com estas pessoas. Deus forja pessoas de guerra, Deus forja pessoas preparadas para guerrear, para batalhar, como está forjando pessoas aqui, pessoas que ninguém dá nada por ela, que elas estão aí ouvindo a programação, que muitas das vezes não sabem nem orar ainda, mas essas pessoas Deus está separando, já está preparando ela para revertir ela das armaduras de Deus, para que quando elas entrarem numa guerra, numa batalha, elas sejam vencedoras, elas sejam revestidas das armaduras do Senhor. Deus é com essas pessoas que não ficam se exaltando nem se gloriando, porque a palavra de Deus diz que quer o homem se gloriar, glorie-se nisso, em mim conhecer. Quando ele fala em mim conhecer, como é que eu posso conhecer a Deus se eu não obedeço a Deus? Eu só posso conhecer a Deus se eu obedecê-lo. Então, se tem algo que o homem deve se gloriar, é nisso, é em obedecer o Senhor. Não é nos conhecimentos, é na obediência. Isso é uma interpretação, uma revelação que muitas pessoas não têm.
não é se encher de informação de quem é a Deus, é a informação de que eu tenho que obedecer e praticar a vontade de Deus, praticar aquilo que agrada ao Senhor. E o Gideão foi esse homem chamado. Quando ele foi chamado, ele obedeceu. Então, quando você obedece, você recebe esta revelação do poder de Deus sobre a tua vida. E você se permanece firme na presença do Senhor a cada dia, buscando ter a cada dia intimidade com Ele, perseverando na presença dEle, e Ele vai te revestindo, porque o Gideão obedeceu o chamado. Quando o Senhor chamou, sacrificou o seu boi, o boi que era do seu pai, né? Por herança também era dele. Sacrificou, derrubou o altar de Baal e trouxe para a sua vida, para a sua família, as bênçãos. Porque a partir daquele momento que ele obedeceu a Deus, é que você recebe a unção de Deus. É quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus. Existem pessoas que pensam que para receber o Espírito Santo elas apenas têm que fazer uma campanha, um propósito. Não, ela tem que permanecer no propósito dela com Deus, que é na obediência. Ela tem que obedecer o Senhor, tem que fazer a vontade de Deus. E se ele mandou o Gideão derrubar o altar de Baal, Gideão obedeceu e derrubou o altar de Baal. E a partir daquele momento, Gideão recebeu as armaduras de Deus. Quando é que você recebe as armaduras de Deus? As armas para guerrear, para lutar contra o inferno e lutar contra as maldições. Tem gente que pensa que a maldição vai ser quebrada porque ela vai no lugar tal e vai receber a oração, porque as pessoas querem as coisas fáceis. A maldição só é quebrada verdadeiramente na vida das pessoas se elas passarem a obedecer a Deus, obedecer o chamado de Deus. Não é porque ela vai em uma igreja, em um local de oração, e alguém vai impor as mãos e ela vai receber totalmente a libertação. Isso seria fácil demais, mas não é somente desta forma. Isso ajuda a aliviar o fardo, mas o que vai libertar mesmo qualquer pessoa que seja de uma maldição é ela obedecer a Deus, obedecer o chamado de Deus. Se Deus chamou, ela tem que obedecer. O Gideão, ele só foi totalmente livre, liberto, quando ele obedeceu esse chamado para derrubar o altar. Quando ele obedeceu ao Senhor, haja visto que Gideão já tinha apresentado oferta, já tinha havido todo um processo na vida do Gideão. Gideão apresentou ali a oferta ao Senhor, preparou o melhor para o Senhor, mas ele ainda não havia recebido o revestimento, que é o Espírito Santo. Ele só foi receber o Espírito Santo depois dele derrubar o altar de Baal. Ou seja, aquele altar representava todas as maldições, todas as pragas, todas as derrotas na vida deles. Estava ali por conta daquele altar que eles haviam erguido para Baal. Então, enquanto aquele altar de Baal estivesse de pé, as maldições também teriam força para destruir a vida deles. Por isso o Senhor não descia. Como é que o Espírito Santo vai descer sobre a vida de alguém que não dá lugar a Ele, não tem lugar para Ele, não tem espaço para Ele? Porque a pessoa é uma pessoa idólatra, seja ela idólatra de uma imagem, seja ela idólatra da prostituição, idólatra da pornografia, idólatra da mentira, da preguiça. Então são idolatrias. A idolatria não é apenas de estátuas, mas existe vários tipos de idolatria que afastam a pessoa de Deus e fazem com que ela se torne rebelde,
desobediente, incrédula, duvidosa. E isso faz ela ficar contra Deus e servir a outros deuses, como Israel estava servindo. E isso foi revelado a Gideão. Gideão, foi revelado isso a ele quando ele sacrificou verdadeiramente, que foi quando ele derrubou o altar de Baal. Aí sim ele recebeu o revestimento, ele recebeu as armaduras, ele recebeu de Deus tudo aquilo que é necessário para ele vencer. Não adianta você simplesmente receber uma oração, vai aliviar o seu fardo, vai. Mas se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, se você não quiser derrubar o altar de Baal, você nunca vai ser feliz por completo. Sempre vai ter um peso na sua vida, na sua consciência. Então você precisa se revestir sim das armaduras de Deus, na obediência e derrubando esse altar. O altar das maldições, o altar das destruições da sua vida. A partir daquele momento que Gideão derrubou aquele altar, ele foi revertido. Ou seja, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. O Espírito do Senhor, quando Gideão apresentou ali, estava ali no lagar malhando trigo, para pôr a salvo dos midianitas, o Espírito de Deus apareceu em forma de anjo, mas apenas falou com Gideão. Ele não adentrou a Gideão, ele falou com Gideão. Então existem pessoas que Deus fala com ela, mas não está dentro dela. E o propósito de Deus não é falar só com você, é viver dentro de você. Existem pessoas que elas estão conformadas, que acham que elas são ungidonas de Deus, porque Deus falou com ela. Deus pode falar com qualquer um de nós, mas o intuito de Deus e o propósito de Deus não é simplesmente falar com nós, é viver em nós, é falar dentro de nós. É nós ouvirmos a voz dele falando dentro de nós. O Gideão, ele poderia se gloriar e dizer que ele já era liberto, né? Ele poderia muito bem dizer, eu já sou liberto, porque o anjo apareceu para mim, Deus falou comigo. Não, o Gideão permaneceu no propósito pelo qual ele foi chamado. Então, o chamado dele foi para receber o Espírito Santo. Às vezes a pessoa pensa, não, que Deus me chamou para isso. Mas ela só está ouvindo ainda a voz de Deus falar com ela como forma de anjo. Ela não ouviu Deus falar com ela dentro dela, dentro do ser dela, dentro da alma dela, direcionar ela em tudo. Então o Gideão, ele já poderia muito bem se gloriar e dizer que Deus era com ele, porque Deus apareceu ali naquele lugar e começou a dizer para ele, eu sou contigo, homem valente, né? E aí o Gideão disse, se eu fosse comigo, eu não estaria assim. Por que Gideão falou dessa forma? Porque o Gideão sabia que lá dentro da família dele havia um altar de Baal, o qual o pai do Gideão se dobrava e reconhecia aquele Baal como Deus da vida deles. Então ele sabia que o Senhor não estaria com ele se ele não derrubasse aquele altar de Baal e não fizesse um sacrifício para Deus. Ele fez a primeira oferta dele. Novamente o Senhor estava ali, apareceu em forma de anjo, falou com ele, conversou com ele, e logo depois o Senhor se foi, né? Então, o propósito de Deus não é ele aparecer para nós e ir novamente, não. O propósito de Deus é permanecer dentro de nós. Mas por que aconteceu isso? Porque ainda o Gideão não tinha derrubado o altar de Baal. Então não tinha lugar para o Senhor habitar. Deus jamais vai habitar dentro de uma pessoa que ela não dá lugar para o Espírito Santo. Ela está servindo a outros senhores, a outros deuses, através da mentira, através da idolatria, da prostituição, do sentimento de facção, do ódio que ela sente, de tudo aquilo que é maligno. Ela ainda carrega ele.
Aí só que ela pensa que Deus já é com ela só porque Deus usou a boca de alguém e falou para ela. Deus também falou para Gideão: eu sou contigo. Mas isso não garantiu a ele total revestimento. Ele só passou a ser vencedor mesmo quando o Espírito do Senhor revestiu a ele. Isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. É só você pegar o livro de Juízes no capítulo 6, leia todo o capítulo 6 e você vai comprovar que o que eu estou falando é um processo de Deus. É um processo. Ele houve um chamamento, o Senhor apareceu para ele, por isso que se o Senhor aparece para nós, ele está chamando nós. E aí há um processo de libertação que muitas pessoas não querem passar. Só porque Deus usou a boca de alguém e falou que Deus era com ela, a pessoa já se enche de autoridade, acha que ela é escolhida, ungidão de Deus, e que ela pode fazer o que quer, que nada acontece com ela, porque Deus está protegendo ela, Deus está livrando ela, mas ela não faz nada para receber o Espírito Santo. Será que essa proteção, esse livramento, ele vai continuar sobre a vida dessas pessoas? É lógico que não, porque Deus tá chamando aquela pessoa, não é para ficar somente ouvindo ela e conversando com ela através de outras pessoas. Deus, quando nos chama, é para viver dentro de nós, não para ficar só apenas trazendo mensagem através de outras pessoas. Então entenda que houve um chamamento, o anjo apareceu, o Gideão questionou se Deus era com ele, porque ele via o pai dele adorando Baal, ele viu o pai dele reverenciando Baal, então não tinha como Deus ser com ele. Novamente, quando o anjo apareceu, o Gideão disse: se é Deus, então fique aqui que eu vou preparar a minha oferta e vou depor diante do Senhor. E aí o anjo ficou novamente ali, que era o Senhor. Gideão foi lá dentro da casa dele, preparou as ofertas. E a primeira coisa que o Senhor fez sobre aquelas ofertas foi tacar fogo naquelas ofertas. O fogo desceu. E aí ele viu que era Deus. Porque o Deus dele lá não fazia essas maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Mas ainda não estava dentro do Gideão. Apenas estava falando com Gideão. Então entenda uma coisa, muitas pessoas estão com espíritos enganadores, espírito de loucura, achando que Deus é com a pessoa só porque Deus usou a boca de alguém, usou a boca de um profeta e disse: olha, Deus é contigo, porque foi Deus que te deu aquele livramento. Mas isso não garante a salvação, porque o que vai garantir a salvação é o revertimento. Como é que a pessoa vai poder vencer no dia mau? Se ela não tiver o Espírito Santo, se ela não tiver a presença de Deus, ela vai murmurar, ela vai reclamar. Quando tiver um problema grave, ela vai dizer: Deus, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou, o Senhor me rejeitou. Como muitas pessoas estão vivendo esses tempos de hoje, da atualidade, elas estão rejeitando a Deus. Por quê? Porque elas se seguraram em profecias. Em profecia, o profeta veio e disse que era com ela, rodopiou, fez um monte de escândalo lá com a pessoa, mas ela não recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem que haver esforço, tem que haver renúncia, tem que haver sacrifício, e essa pessoa não fez, e ela pensa que é fácil receber o Espírito Santo. Não é fácil, porque é para a vida eterna, é para você morar no céu, não é para você apenas ficar brincando de ser cristão. É para você ter vida eterna. Então, o processo do Gideão foi esse. O Gideão viu que era Deus. E logo Deus desapareceu depois que desceu fogo. O Gideão viu que era Deus e o Gideão reconheceu: esse é Deus. Porque com certeza o Gideão, vendo seu pai, ele já tinha feito alguns sacrifícios diante de Baal. E Baal não tinha respondido nada. E aquele ser que apareceu para ele respondeu imediatamente. E isso aconteceu com Gideão e despertou em Gideão uma fé de dizer: não, eu vou obedecer esse, porque esse responde, esse faz e acontece. Então, a partir daquele momento, ele entendeu o chamamento dele. Qual era o chamamento dele? Eu tenho que obedecer para mim receber esse Espírito dentro de mim. Muitas pessoas se enganam porque receberam milagre,
porque receberam isso e aquilo, e elas acham que o Espírito Santo está com ela. Isso é uma graça de Deus. O Espírito Santo vai além de um milagre, de uma cura, de uma libertação, e vai além disso. Às vezes você recebeu a visita de Deus por intermédio da vida de alguém que falou com você, mas você não tem que se contentar com isso. Você tem que buscar para você ter o Espírito Santo dentro de você. Não adianta você ter ele do seu lado, ele não quer viver do seu lado, não. Por isso que quando ele apareceu para o Gideão, todas as vezes ele desaparecia, porque o Espírito Santo ele tem que habitar dentro de nós. Nós fomos feitos como vaso para habitação e morada do Espírito Santo. Não é para ele ficar como um pedaço de pau, de pedra do lado, como as pessoas fazem, uma imagem, um pedaço de cetro, e elas colocam ali dizendo que é Deus. Onde que Deus quer morar num pedaço de pau, de pedra? Deus não foi feito para morar nesses lugares. Deus, quando ele foi criado, ele foi gerado, né? Ele foi criado e gerado para viver dentro de nós. E nós fomos criados e moldados pela mão dele, já preparado também para receber ele dentro de nós. Então nós fomos preparados para isso, para receber o Espírito de Deus dentro de nós. Não apenas para ser vaso, um vaso qualquer, não, mas para receber a presença do Espírito Santo. E o Gideão, quando viu que aquele ser, né, queria aquele ser de volta com ele, mas como que ele tinha que, o que ele tinha que fazer? Ele entendeu que ele tinha que fazer um sacrifício. O sacrifício tinha que ser maior do que aquelas ofertas de pães que ele deu, do que aquele caldo que ele deu. Sabe, aquilo que a gente faz, que a gente pensa que Deus já está aqui comigo. Não, Deus ele quer muito mais do que um caldo e uns pães asmo, como Gideão deu. Vai além. Para a sua libertação tem que ir além, tem que ter um esforço a mais, tem que ser um sacrifício a mais para que Deus venha revestir você com o Espírito Santo. Foi quando Gideão novamente ouviu a voz de Deus e ele foi e derrubou o altar de Baal. Aí sim, quando ele derrubou o altar de Baal, aí sim ele recebeu o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, né? Que é os 7 Espíritos de Deus que veio sobre a vida dele. E a partir daquele momento Gideão se tornou Jerubaal, né? Contenda com Baal. Ele contendeu com Baal. Quando a pessoa não quiser contender com o diabo, não quiser derrubar o altar de Baal, ela nunca vai receber o revestimento do Espírito Santo. E a partir daquele momento ele foi liberto. A família dele foi liberta. E aí sim, eles passaram a vencer. Foi quando o Senhor tornou ele líder, né? E fez e preparou mais 300 para que junto com Gideão adorasse a Deus e vencesse o inimigo. Porque na adoração, quando eles adoravam ao Senhor, os inimigos eram embaratados, eram derrotados. Assim também Deus quer fazer com todos que estão ouvindo esta programação. Deus quer revestir você com as armaduras dele e fazer você um vencedor, fazer você vencer esse mal que tem lhe oprimido, que tem lhe entristecido. Mas Deus não quer apenas passar um recado para você pelo um profeta. Deus quer morar dentro de você. Deus quer viver dentro de você. Você tem que ser a morada, templo do Espírito de Deus. Essa mensagem você tem que gravar lá dentro de você. Você tem que entender uma coisa. Falaram tanto que Deus era comigo, mas não se conforma só com isso não. Você tem que querer Deus dentro de você. E daqui a pouquinho nós já vamos estar entrando em oração. Então eu gostaria que você preparasse aí a água e deixasse na posição, porque daqui a pouco nós vamos entrar em oração ao horário de Brasília. Nós vamos estar orando e pedindo a libertação, a quebra das maldições, dos laços de morte, das tramas
do inferno, de todos os terrores noturnos que tem assolado e tem perturbado a vida de muitas pessoas. Nós vamos orar também pelas pessoas que aqui estão nos pedindo oração, né? Todo momento chega pedido de oração aqui. Deixa eu ler aqui um pedido de oração de uma pessoa que nos pede oração. Diz assim, uma pessoa que está no interior do estado do Amazonas, ela está em Solimões, dona Indira. Alguém pede oração por ela, peço oração pela Indira, que ela está na UTI, mas tem reagido bem. Aqui diz, né? Melhorou a pressão, os rins estão melhor, a oxigenação dela está 98%, tem melhorado, mas ainda se encontra na UTI se recuperando. Mas acreditamos que ela vai sair dessa UTI em nome do Senhor Jesus. E também pede oração por Robson Manuel Gomes Batista, que também está na UTI internado. Vamos estar orando por este rapaz que está nesta situação, né? Também por Maria Nadir de Sá do Rosário, 43 anos, a família pede oração por ela, que está no estado grave de Covid e está também com pneumonia no município de Manicoré. Nós vamos estar orando em favor da vida desta senhora e pedindo a misericórdia de Deus, né? Pedindo para Deus sarar os pulmões dela, restaurar a saúde dela, porque só o Senhor, só Deus é o Senhor para sarar, limpar, restaurar a saúde destas pessoas. Vamos ver quem é que está aqui no nosso bate-papo. Quem está aqui conosco, nosso amado irmão Elcio. Boa noite, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a sua vida, tá? Também Levi Serrão está conosco, também uma boa noite, Levi, que Deus te abençoe. Nosso amado obreiro Ivaneide Nogueira, também ligada conosco. Pastor Santo, minha missionária Adriana, família, né? Família Basto ligada conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a luz do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Daqui a pouco nós vamos estar entrando em oração. Então preparem um copo com água, que nós vamos para uma canção bonita e logo depois nós vamos entrar em oração. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente
nossa fé e ação vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus, porque a gente colocou a nossa fé em ação. E deu tudo certo. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração da meia-noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nesse momento nós estamos em oração, Senhor, para invocar o Teu santo nome, o Teu poder, a Tua força, a Tua luz, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Porque bem sabemos que sem Ti nós nada somos. E Te pedimos neste exato momento, Senhor, que o Senhor venha tocar na vida dessas pessoas que estão enfermas, meu Pai. Eu Te peço a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida, Senhor, destas pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão entubadas, Senhor, pessoas que estão em um leito, Senhor. Meu Deus, visita estas pessoas, meu Pai. Visita, Senhor, a Dona Maria Nadir, meu Pai, do Rosário, que ali se encontra na UTI, meu Pai, em Manicoré. Senhor, vai fazendo a Tua obra na vida desta senhora, meu Pai. Porque agindo o Senhor, quem impedirá, meu Pai? Toca na vida, Senhor, da Indira também, que se encontra na UTI, Senhor. Toca, Senhor Jesus Cristo, para remover toda a enfermidade, toda a pneumonia, todos os males que se alojaram no organismo destas pessoas, Senhor. Do Robson Manuel Gomes Batista, que também se encontra hospitalizado, Senhor. Quebra essa corrente satânica, meu Pai, de enfermidade. Essa doença, meu Deus, ela não é mais forte do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus repreenda toda a Covid, Senhor, toda a enfermidade, seja banida, seja destruída. Jesus, o Senhor, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tem o poder, é o Deus que tem o domínio nas suas mãos. Eu creio, meu Pai, no poder da oração. Nós acreditamos que o Senhor é Deus, para mover a Tua poderosa mão sobre a vida destas pessoas, meu Pai, e arrancá-la deste sofrimento, arrancar, meu Pai, esta enfermidade, este vírus, meu Deus. Ele não resiste ao poder de Deus, ele não resiste ao poder da oração, Senhor.
A oração é como fogo que derrete e paralisa toda a ação do inferno. Que esta enfermidade seja paralisada, que essa enfermidade no organismo destas pessoas que estão acometidas com a Covid, Senhor, como a Vanessa, meu Pai, seja repreendido esse vírus maldito, meu Pai, e que ela seja curada, que ela seja sarada, que ela seja limpa. Que o Espírito de Deus venha mover o propósito dele sobre a vida destas pessoas, que elas venham ser testemunha da existência do poder de Deus, meu Pai. Vai curando os que estão nos hospitais, Senhor, os que estão na UTI, Senhor. Vai fazendo a tua obra na vida destas pessoas, Pai. Vai restaurando a saúde de Robson, Senhor. Vai restaurando a saúde, meu Pai, da Dona Maria Nadir, Senhor. Vai restaurando a saúde da Indira, meu Pai. Eu sei que tu pode, Senhor. Eu sei que tu pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor tem o poder, o domínio e o controle nas tuas mãos de libertar todo o povo da aflição, meu Pai. Há pessoas que estão aflitas, meu Deus, que à noite não dormem. À noite estão perturbadas, atormentadas, Senhor. Visita, meu Deus, todo o povo ali da Casa de Apoio, Guerreiros do Norte, meu Pai. Faz a tua obra ali dentro, meu Pai. A obra magnífica que o Senhor começou, curando, restaurando a vida de todos, meu Pai. Ó Santo de Israel, vai curando, meu Pai, todos os ouvintes desta programação, pessoas que nos ouvem em qualquer lugar que elas estejam, sejam elas no presídio, sejam elas dentro dos hospitais, que elas sejam libertas das maldições, das palavras de derrota, de fracasso, que foram lançadas contra a vida delas. Há quantos profetas, meu Deus, que profetizaram que este ano iria morrer pessoas dentro da família desta pessoa, Pai. Talvez essa pessoa já está aflita, já está desesperada, porque houve uma profecia de maldição, meu Pai. Que essa profecia de maldição que foi lançada dentro dessa casa, dentro dessa família, seja quebrada pelo poder de Deus e pelo poder da oração. Que haja vida, que haja saúde, que haja cura, que haja libertação e transformação. Haja o revestimento das armaduras do Espírito de Deus sobre a vida de todas as pessoas que oram e concordam com esta fé que nós estamos vivendo na oração e na obediência, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, está determinado isso. Nós ligamos aqui na terra, meu Pai. Nós ligamos nos céus em favor do teu povo, em favor desta pessoa, meu Pai, que precisa tanto deste milagre, meu Deus. Pessoas que já clamaram, que já disseram, pessoas que Deus mostra neste momento, que já disseram, meu Deus, eu preciso de um milagre. Então, se você, essa pessoa, recebe agora aí o milagre, você que falou aí nessa semana que você precisava de um milagre, porque a tua situação somente pode ser solucionada e resolvida por meio de um milagre, pela intervenção divina. Neste momento Deus mostra, e quando Ele mostra, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz o milagre acontecer. O sobrenatural de Deus se manifesta na sua vida agora. Seja curado, seja livre agora de todo esse sofrimento, de toda esta opressão, de toda esta dor. Este mal sai do teu corpo. Esta doença sai da tua vida, e aonde foi a tua vergonha, será a tua dupla honra. Em nome de Jesus Cristo, nós determinamos, está ligado no céu a vitória dessas pessoas, do teu povo em geral, meu Deus, que nós te apresentamos em um nome do Senhor Jesus, e que todos os demônios sejam amarrados, sejam queimados, sejam destruídos, toda obra maligna desfeita, desmanchada, obra de feitiçaria, bruxaria, vodu, é desmanchado, é quebrado, em nome de Jesus é destruído, este mal é destruído, estes espíritos malditos sejam amarrados e sejam queimados e queimados e queimados, e em nome do Senhor Jesus, vai embora, diabo, vai embora, em nome de Jesus, sai e sai, não volte mais. E nós abençoamos o copo com água, nós consagramos esta água, em nome de Jesus Cristo. A água está abençoada, beba com fé e seja curado, seja fortalecido e renovado e cheio da presença do Espírito Santo na sua vida.
Beba com fé, bebamos juntos. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer? Esse Deus desconhecido. Graças a Deus, chegando ao fim da nossa programação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tome posse das palavras que nós determinamos em favor da sua vida, do milagre, da libertação, da restauração, da transformação de vidas. Nós retornaremos numa próxima oportunidade e que Deus abençoe abundantemente a vida de todos em o nome do Senhor Jesus. Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor.